Bom, pessoal, meu nome é João Vitor, faço parte do time de gestão de projetos junto com o Léo Nunes e o Léo Mendonça. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, de se fazer um bom gerenciamento de projetos e a implicação que isso vai causar nos projetos da MEDIC. Bom, pela pergunta principal, né, o porquê de a gente fazer isso, o porquê de a gente investir tanto tempo na gestão de projetos. Porque ela funciona muito bem para várias empresas e porque ela provém uma maior eficiência, maior qualidade e agilidade na execução do projeto, através de um planejamento adequado. Então, a gente faz um planejamento, a gente gasta um tempo maior no planejamento para que a execução saia de maneira eficiente também. Então, tudo depende, uma coisa está ligada à outra. E o planejamento também, ele não é uma coisa que você vai usar uma vez, vai ser uma coisa que você vai utilizar e modificar durante todo o projeto. Tendo uma execução eficiente, o resultado final, claro, vai ser o cliente satisfeito. E isso é o que a MEDIC busca e é o que importa para a gente. Então, por que aplicar a gestão de projetos na MEDIC? Falando particularmente da nossa empresa. Tentamos implementar, né, uma metodologia padrão que possa ser usada em todos os projetos, justamente para criar uma cultura dentro da empresa, para que isso fique fixado na cabeça das pessoas, que se torne um hábito. E também outro ponto importante do porquê aplicar, pela gestão do conhecimento, para facilitar, sabe, a gente tendo essa gestão do conhecimento, a gente sabendo como que ocorreu os outros projetos, por exemplo, durante o período de iniciação de membros, eles, quando forem fazer um serviço para a MEDIC, algum projeto, eles podem buscar numa pasta acessível, sabe? Eles vão saber como que faz aquele serviço. Às vezes tem algum projeto que a MEDIC já realizou e é semelhante ao que eles vão realizar agora, então facilita demais a parte do conhecimento dos nossos membros, né? Também instituir um pouco mais de transparência e clareza das informações, tanto entre o time de desenvolvimento quanto a diretoria, e também com relação ao cliente, né? A gente promover essa transparência e clareza das informações para o cliente, melhorar esse repasse, para que o cliente também saiba como que está andando o projeto da clínica dele e tudo mais. E, além disso, por fim, a gente tem que promover, busca, né, promover uma integração da parte do comercial, quem prospectou o lead, quem que buscou o lead e foi transpassando ele dentro do funil de vendas, uma integração dessas pessoas do comercial com a parte de gestão de projetos. As pessoas que realmente vão planejar o projeto, que vão ajudar nessa parte, que entendem mais e têm mais experiência nessa parte, para que os dois possam formar uma aliança que não fique lacunas, não fique informações e promover maior integração dessas duas partes ajuda bastante no desenvolvimento do projeto. Bom, pessoal, um dos motivos também de se adotar um framework de gestão de projetos, ou seja, uma metodologia bem estabelecida para o gerenciamento de projetos, é porque isso aumenta a maturidade da MEDIC. Porque dentro do movimento Empresa Júnior, a gente tem uma classificação das EJs em clusters. O que seriam esses clusters? Seriam níveis de maturidades das empresas júnior. Essas empresas, elas vão ser classificadas dentro desses clusters a partir de 4 eixos principais. Quais são esses eixos? O eixo de soluções e modelos de negócio, ou seja, o que a empresa entrega para o seu cliente? O eixo de gestão e operação, que diz respeito diretamente ao que a gente está falando para vocês aqui, né? Um framework de gestão de projetos, que é o quê? É o que dá base para a MEDIC, o que dá base para a nossa EJ funcionar, para a operação ser rodada. E o terceiro eixo é o eixo de vendas e mercado, ou seja, como que nós vendemos? Como que a MEDIC vende os seus serviços, os seus produtos? E o quarto eixo, o eixo de time e cultura. Quem vende e entrega soluções, né? Como que esse time estabelece a cultura dentro dele? Bom, esses são, então, os 4 eixos, né? Os 4 fundamentos para a determinação do nível de maturidade de uma empresa. A partir, então, desses 4 eixos, as EJs, elas são classificadas pela Brasil Júnior em 5 clusters, ou seja, 5 níveis de maturidade. Atualmente, a MEDIC se encontra transitando aqui entre o cluster 1 e o cluster 2. Por quê? As nossas dores e o nosso nível de maturidade dentro daqueles 4 eixos se encaixa dentro desses 2 níveis.
Acontece que cada um desses níveis possui dores específicas, possui problemas específicos e, consequentemente, ele tem que desenvolver soluções para lidar com isso e aumentar o nível de maturidade. Os problemas relativos especificamente à gestão de projetos, ou seja, a uma execução eficiente desses projetos, se encontram principalmente como foco do cluster 4 dentro do eixo de gestão e operação. Então, se a gente pegar desse material aqui que eu tirei o print da Brasil Júnior, oferecido pela Brasil Júnior, a gente vai ver que a principal dor dentro do eixo de gestão e operação do cluster 4 é o quê? Nossa estratégia, ou seja, a estratégia da EJ, da MEDIC, é multifocada e temos dificuldades em desdobrar e disseminá-la internamente. A gente percebe, pelos relatos e pela pesquisa que a gente fez com vocês, que isso é realmente um problema da MEDIC, atualmente. Nossa estrutura organizacional não alavanca a nossa produtividade, nossa gestão é pouco ágil e adaptativa. Realmente, a gente tem atualmente uma gestão de projetos pouco ágil, a gente tem problemas que a gente vai mostrar para vocês mais para frente, que acabam impedindo uma eficiência da operação. Então, a gente tem essa deficiência de fato. E as empresas que adotam um modelo, uma estratégia bem delimitada de gestão de projetos, elas são, então, adentradas dentro do cluster 4. Por quê? São empresas que estão solucionando essa dor. Então, se hoje a gente transita entre o nível 1 e 2, entre o cluster 1 e 2, e a gente adota uma metodologia de gestão de projetos, isso eleva o nível de maturidade da MEDIC. É lógico que a gente não vai partir do cluster 1 e 2 direto para o 4, porque são 4 eixos. Mas em termos de gestão e operações, a gente já vai alavancar o nível de maturidade da MEDIC, facilitando, consequentemente, também a resolução de problemas dos outros eixos. Então, isso é importante porque a gente precisa de fortalecer a imagem da MEDIC dentro do movimento Empresa Júnior. Então, adotar um framework de gestão de projetos vai também aumentar a nossa maturidade e, consequentemente, isso vai trazer um peso, né, para o nome da MEDIC. Ou seja, um profissionalismo para o serviço que a gente presta. Então, esse aspecto também deve ser valorizado para que a gente adote e entenda de qual a importância de implementar esse framework de gestão de projetos. Então, a gente não tirou esses problemas do nada e a ideia de fazer um framework também não partiu do nada. O que a gente fez? A gente fez uma pesquisa com todos os projetistas, todos os novos membros, trainees, e também com a diretoria, fizemos algumas entrevistas, e a gente conseguiu elencar alguns dos principais problemas, das principais dores enfrentadas atualmente pela MEDIC. São essas 6 principais aqui que a gente elencou para vocês. A MEDIC, atualmente, ela não utiliza nenhuma metodologia na execução dos projetos. A gestão do conhecimento é muito ineficaz. Os projetos concluídos não têm uma metodologia de gestão do conhecimento para que os aprendizados sejam repassados para projetos futuros, para projetistas que virão posteriormente. A alocação dos membros acaba sendo feita de maneira um pouco aleatória, sem levar muito em consideração, talvez, o interesse, talvez uma habilidade daquele membro, e muitas vezes falta estabelecer os papéis logo do início do projeto. Ou seja, definir quem é o líder, quem vai ser o gerente de projeto, quem vai ser o time de desenvolvimento, quem vai ser o orientador, a cabeça pensante ali daquele projeto, quem vai estar em contato direto com o cliente. Então, falta definir esses papéis logo no início do projeto para que a execução se desenrole de maneira mais eficaz. Os processos também, como quando eu falo em processos, eu falo de aquilo que tem que ser feito, quais são as etapas, como deve ser feito, quais são as ferramentas, isso também não é definido. Isso acaba gerando, então, a dificuldade de lidar com os imprevistos. Por quê? Se não existem processos bem definidos, se não existe bem estabelecido o que eu devo fazer e como eu devo fazer, a dificuldade de lidar com um problema que aparecer vai ser muito maior. A divisão de tarefas também ocorre sem monitoramento adequado e não existe uma sincronia com o cronograma. Isso, consequentemente, vai levar ao não cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato, que é uma grande dor que a gente tem atualmente na MEDIC. Além disso, as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para gerir um projeto também não são utilizadas com todo o seu potencial. Então, pensando nessas dores que vocês, projetistas, a diretoria passou para a gente, então, a gente tentou montar um framework capaz de solucionar essa dor. Um primeiro protótipo, então, que a gente vai rodar com vocês, e que a gente precisa que vocês entendam a importância dele para melhorar todos esses problemas que a gente enfrenta atualmente na MEDIC, para que a gente possa, então, oferecer uma solução para esses problemas, para essas dores da MEDIC. Bom, e como que a gente fez esse framework? Qual foi a nossa base? De onde a gente tirou as nossas informações, nosso conhecimento? Bom, a gente passou um mês estudando essas 3 metodologias,
O guia PMBOK, que é um guia cheio de processos, cheio de etapas que devem ser cumpridas para um bom gerenciamento de projetos. Ele é feito por uma consulta assim, de grandes empresas mesmo, muitas empresas utilizam ele como guia. Ele tem vários processos, várias entradas, várias saídas, e ele acaba sendo algumas vezes muito fechado, sabe? Então a gente buscou peneirar o que era mais importante por parte dele. Ele nos ajudou bastante, por exemplo, na elaboração do planejamento, quais são as etapas, o que deve estar contido no planejamento mesmo. E a gente também utilizou o Scrum, que era uma metodologia ágil também, e ele é baseado em sprints, então a gente tem um vídeo falando um pouquinho mais sobre ele. E o Design Thinking, que é mais um modelo de ideias, assim, para prospectar os leads, para ver para interagir melhor com o cliente, para superar desafios. E a partir disso, a gente formulou o nosso framework, buscando mais praticidade, agilidade de execução e maior eficiência nas entregas. A partir do filtro dessas 3 fontes, a gente elaborou esse framework que a gente espera que seja bem adaptável à MEDIC, e ao longo, como o Léo já falou, ao longo do tempo a gente vai fazendo modificações. E aí como que seria, né? Quais são as etapas de uma gestão de projetos que a gente vai... Aqui eu vou só citar elas, mas a gente vai falar num vídeo separado sobre cada uma delas, quais são os passos a serem realizados. Bom, o projeto se divide nessas partes de iniciação. Então, a primeira coisa que vai acontecer será a iniciação. Ele vai conter 2 processos dentro dele, que será a formulação de um termo de abertura do projeto, que é o TAP, e de uma matriz das partes interessadas. Depois disso, a gente faz um planejamento, coleta requisitos, e em cima desses requisitos e expectativas do cliente, a gente faz esse planejamento com várias informações e parte para a execução. Na execução, com planejamento adequado, a execução ela é baseada muito no Scrum, então a gente é baseada numa metodologia de sprint, então a gente executa as atividades durante um período de tempo, pode ser 1 semana, 2 semanas, dependendo do projeto, e juntando isso tudo, a gente pretende fazer uma gestão do conhecimento através do PGP, da planilha que que vai compor o planejamento, né? Então vocês terão acesso a isso também. Essas informações do projeto como um todo, essa é a ideia da gestão do conhecimento. As informações do projeto como um todo ficarem disponíveis para novos integrantes da MEDIC, para os integrantes atuais da MEDIC, então para facilitar esse processo de transição de novos membros para dentro do time. E, por fim, vem a parte do encerramento do contrato e a entrega do serviço. Claro que, voltando um pouquinho na parte de monitoramento, o projeto ele vai ser monitorado, vai ser controlado desde o início até o final. Então, assim, pode ocorrer mudanças, a gente identifica os pontos positivos, negativos, e com isso entrega o serviço e a gente espera que o cliente fique bem satisfeito com a entrega. Então, pessoal, a gente elaborou alguns materiais para que vocês consultem e facilitar a implementação desse framework. Então, o que é o framework? O framework, na verdade, é o conjunto de todos os processos, de todos esses materiais para a implementação de uma gestão de projetos, um gerenciamento de projetos eficaz dentro da MEDIC Júnior. Então, a gente tem 2 materiais importantes de consulta, que é o Guia de Gestão de Projetos, o Fluxograma de Gestão de Projetos. A partir da leitura deles, vocês vão conseguir absorver melhor os conceitos que a gente vai falar ao longo dos próximos vídeos e compreender melhor como que se dá um gerenciamento de projetos. Quais são as etapas, qual que é a sequência dessas etapas, o que tem que ser feito em cada uma delas. E para poder orientar a execução da implementação, ou seja, para poder implementar a prática disso, a gente elaborou alguns modelos para poder ajudar. Então, o termo de abertura do projeto, tem um modelo já pronto para vocês, uma planilha, que na verdade essa planilha é o plano de gerenciamento do projeto, que vai criar todo o planejamento aí dos projetos da MEDIC daqui para frente, atas para os sprints, né, para as reuniões dos sprints, que serve muito para gestão do conhecimento, para registro, para monitoramento e controle também, os formulários de gestão do conhecimento e de monitoramento e controle, muito importantes, a gente também já deixou o modelo pronto para vocês, e o modelo de relatório de encerramento. Tudo isso está disponível lá no Drive da MEDIC, dentro da pasta Gestão de Projeto. Então, abriu
o Drive da Medic, vocês vão entrar na pasta Gestão de Projetos, vocês vão encontrar duas pastas, né? Uma pasta interna do time e uma pasta com todos esses modelos. Então, é aqui que vocês vão encontrar tudo isso. A gente sugere altamente que vocês façam essas leituras, mas, assim, a equipe de gestão de projetos está disponível o tempo todo para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vejam os próximos vídeos, entrem em contato com a gente. A gente vai estar fazendo capacitações também individuais com os times dos projetos já em execução e os projetos que irão começar. Basicamente isso. Obrigado.